Boa noite, paz do Senhor a todos. Dando início a mais um culto de homens, né? Nessa terça-feira. Hoje a gente tem a visita do Gerson aí, seja bem-vindo, né? Esse culto. Hoje vamos estar recebendo o Diácono Marcos, vai estar trazendo a palavra a nós hoje. Pode estar, se coloca à disposição. Semana passada o evangelista Léo celebrou o culto, celebrou a ceia pra gente aqui, foi bênção, né? Hoje está de novo. Vamos estar de pé orando pela vida do Marcos, já é bênção, mas vamos estar orando pela vida dele novamente, né? Você já se preparou, mas oração nunca é demais, né, Marcos? Senhor Deus e Pai, nesse momento nós colocamos a vida do diácono Marcos em tuas mãos, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui mais uma vez na tua casa, para louvar, engrandecer o teu santo nome e aprender mais uma vez um pouco da tua palavra, Pai. Que nós venhamos sair nessa noite alimentados, Pai, fortalecidos com aquilo que o Senhor tem para tratar com cada um nessa noite. Que o Senhor venha usar o diácono Marcos com autoridade, bênção, poder, para que o Senhor venha falar com o coração de cada um de nós nessa noite, Deus, no nome de Jesus. Enquanto ele está ministrando aqui, Pai, que o Senhor vá de encontro à tua casa, abençoe sua esposa, sua família, seus bens, guarde tudo aquilo que pertence aos teus filhos, Pai. E que o Senhor venha nessa noite preparar o nosso coração para receber, Pai, aquilo que o Senhor tem para tratar com cada um de nós nessa noite, através da vida do diácono Marcos, no nome de Jesus. Amém. Boa noite. Paz e graça, irmãos. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 27. O tema da mensagem de hoje é autoridade. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Amém? (27:20) 27:20 de Atos. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. E contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspiraram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e, lançando o prumo, acharam 20 braças. Passado um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e, temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio,
não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E, tendo já todos bom ânimo, puseram também a comer. E éramos ao todo, no navio, 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha na praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, lançando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha, Pai, a brindar os nossos ouvidos, Pai, para a palavra, e que o Senhor também possa, Pai, brindar os lábios daquele que vai falar em Cristo Jesus, para que não seja o homem, mas o Senhor, Pai, a fazer a Tua vontade neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Só ajeitar aqui, porque o vento aqui está me desconcentrando um tiquinho aqui. Saber onde estou aqui. Situar, né? Essa palavra aqui, ela fala de Atos, né? E quando a gente lê o livro inteiro de Atos, a gente vê que no capítulo 21 de Atos, Paulo é preso. E daí ele passa por vários tribunais, sinédrios, entendeu? Vários tipos de acusação. E cada momento que eles acusam Paulo, em sua defesa, ele sempre prega o evangelho. Ele sempre se lembra da formação dele com Gamaliel, onde ele aprendeu a religião dos fariseus. Ele sempre lembra da perseguição que ele mesmo fazia aos cristãos sobre a ordem dos sacerdotes, né? E ele também se relata quando a caminho para Damasco, ele vê uma grande luz que o cega, e a partir daquele momento ele deixa de perseguir os cristãos e começa a fazer parte com eles dos que eram chamados do caminho. Ele começa também a fazer parte daqueles que são perseguidos. Ele sempre usa isso em sua defesa, e ele sempre diz que se alguém puder provar que as acusações as quais ele é acusado são verdadeiras, ele não se recusa a morrer por elas. No capítulo 25,
em sua defesa, quando é acusado, além de todas estas coisas, Paulo ainda relata que se não puderem provar isso contra ele, ele quer ser julgado por César. E aí, neste momento, eles perdem a autoridade que eles têm sobre a vida dele como prisioneiro. E agora, para que ele seja julgado, ou eles provam que eles estão certos, ou eles são obrigados a levá-lo a César. E nesse texto que a gente leu, é justamente isso que está acontecendo. Paulo está na Grécia e eles estão procurando levá-lo até Roma, na Itália. Então acontece que eles entram no navio que está indo para a Itália e param num lugar chamado Bons Portos. Só que apesar desse lugar ter esse nome de ser chamado de Bons Portos, não era um lugar agradável. Não era um lugar que oferecia uma estadia. Na verdade, não era um lugar que as pessoas iriam desejar estar. E então, Paulo adverte a eles de que o tempo não está bom, de que pode vir uma tempestade, de que se eles partirem dali, eles correm risco não só de prejuízo para o navio, mas também de prejuízo para suas próprias vidas. Mas Paulo era apenas um prisioneiro naquele navio. Paulo não tinha autoridade naquele navio de decidir nada. E, embora o centurião houvesse se tornado amigo dele, né? Mas o centurião era um soldado. Era um soldado que tinha ao seu comando mais 100 soldados. E a gente sabe que os militares, eles são treinados para obedecer ordens. Eles são pessoas que são muito positivas no aspecto de vamos resolver a coisa. Paulo disse que poderia haver uma tempestade que poderia trazer prejuízo, inclusive, para suas vidas. Mas naquele navio se encontravam um piloto do navio e também o dono do navio. E a opinião deles era contrária de Paulo. Eles disseram que não, que podiam ir. E, por um acaso, naqueles dias estava soprando ainda um vento sul, um vento tranquilo, um vento que os levava justamente na direção em que eles queriam seguir. E eles, olhando para aquele vento, eles começaram a sentir nos seus corações como se fosse uma viagem tranquila. Eles fossem chegar sem problemas algum. E nisso os marinheiros que estavam lá, todos queriam também que a viagem se seguisse, todos concordavam com o capitão e com o dono do navio. Com essas opiniões, o centurião, que era um homem sensato, embora ele conhecesse Paulo, soubesse que Paulo era um homem de Deus e acreditasse realmente que Paulo estava sendo caluniado, estava sendo acusado injustamente. Embora tudo isso, ele sabia que Paulo não era autoridade em relação à navegação. O capitão do navio e o dono do navio eram homens acostumados a navegar por aquelas águas. E o centurião prefere dar ouvido ao capitão do navio e seguir viagem. Ele observou, o vento está tranquilo, está tudo fácil, está tudo agradável. Não tem nada que nos impede de seguir em frente. Sabe, amados, na vida da gente também é assim. Muitas vezes as coisas se apresentam para a gente com tal facilidade, como se fosse um convite para que a gente alcançasse os sonhos da gente. E a gente também se deixa levar por esses convites, só que a gente não percebe que não existe nada fácil. Tem uma frase que as pessoas usam que é o seguinte: não existe almoço de graça. Se você quer alguma coisa, quer conquistar alguma coisa, você não vai chegar e conquistar assim sem passar por alguma prova. Porque na verdade você tem que lembrar uma coisa: não é só você que quer conquistar. Todas as pessoas no mundo querem chegar.
Mas por experiência eu posso dizer que só os que estão mais bem preparados é que chegam. Só aqueles que já passaram por muita tribulação, por muita dificuldade, que sabem como transbordar os problemas que vão surgir, só eles que chegam, porque por mais tranquila que uma situação possa parecer, dificuldades virão. E isso não é preciso ter experiência não, quem é casado aqui sabe disso, não é? Então, o que acontece? O centurião, ele prefere ouvir a palavra do comandante do navio, do dono do navio. E isso era ser sensato, se a gente for olhar, não era errado isso. O comandante tinha experiência em relação à navegação, Paulo não. Por que ele iria ouvir Paulo em sentido a disso? Se fosse outra coisa, talvez ele ouvisse Paulo e não ouvisse o comandante. Mas nessa situação ele estava sendo sensato, né? Ele estava sendo justo ali nos critérios dele. E aqui a gente começa aqui no capítulo 20, né? E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Imagina você no meio do mar, num navio, e de repente vem uma tempestade que, quando tudo estava bem, quando você estava navegando na direção certa, de repente vem uma tempestade do nada. E aí você pensa, tá tranquilo, essa tempestade vai passar um dia, a tempestade não passa 2 dias, a tempestade não passa, passa 3 dias, a tempestade continua, passa 4 dias, 5 dias, 6 dias, e nem sol, nem estrelas, não tem nada, só a tempestade. Aqueles homens desistiram. Sabe o que significa essa desistência deles? Eles perderam sobre si mesmo a autoridade que tinham. Nós somos movidos pela esperança. Em todo tempo nós somos movidos pela esperança. Nós buscamos ao Senhor porque esperamos ser salvos, porque temos convicção na salvação. E isso é uma esperança com fé. Mas aqueles homens, eles perderam totalmente a esperança de ser salvos. Eles já estavam, posso dizer, eles já estavam mortos-vivos, porque eles já não tinham mais ânimo nenhum. E é nesse momento que Deus começa a dar autoridade para Paulo. Não que Paulo tenha perdido a sua autoridade, em nenhum momento ele perdeu a autoridade. Eu lembro que há umas 2 semanas atrás eu estava conversando com o evangelista Léo, e aí a gente estava comentando sobre cristão. Eu nem tinha noção de que eu ia falar isso aqui. E aí eu fui e comentei com ele e falei, olha, cristão, não tem problema nenhum cristão ser preso, não tem problema nenhum cristão ser acusado de assassinato, não tem problema nenhum cristão ser acusado de um monte de coisas, desde que seja injustamente. E Paulo está sendo acusado aqui injustamente. Estão caluniando contra ele por inveja, porque o evangelho de Cristo está crescendo, e não só contra ele, mas também contra Cristo, porque eles o acusam de ser o principal da seita dos nazarenos. Então não é só contra Paulo que eles se levantaram. Por que eu trago isso aqui? Porque desde o início da prisão de Paulo, a gente tem que entender que não era uma coisa só da inveja de homens, era algo espiritual, era algo que tinha sido forjado no inferno, era um plano para destruir, para matar Paulo, que estava sendo arquitetado pelo próprio diabo. E a primeira coisa que ele faz é lançar Paulo numa prisão, tirar a autoridade de Paulo. Se você é preso, você tem alguma autoridade com o oficial de justiça? Não, né? O oficial não vai te ouvir. Ele pode ouvir um amigo dele que não sabe nada de lei, mas não está preso. Como prisioneiro, você é como se fosse inimigo dele. Mas, apesar disso tudo, Paulo, o centurião, ele não se torna inimigo de Paulo. A Bíblia narra que ele trata Paulo com bondade, com humanidade.
que quando eles param num lugar, ele até permite que Paulo vá e visite os amigos dele naquele lugar, porque de certa forma ele sabia que Paulo era um homem de bem. Paulo estava sendo acusado ali e ele tinha sido incumbido de levar Paulo até a Itália. Mas ele fazia isso porque ele era um soldado, porque ele era obrigado a obedecer ordens. Não porque ele podia escolher, justamente porque ele não podia escolher. No capítulo 21, Paulo começa a recuperar a autoridade, havendo já muito que não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Mais uma vez, quando a gente olha para a vida da gente, olha que tapa que a gente leva. Quantas vezes a gente ouve vozes que parecem ser boas, mas que não são a voz de Deus, que mais para frente vão trazer prejuízo. O interessante dessa passagem aqui é que Paulo narra que vai haver perda somente de materiais, somente do navio. Quem tomou a decisão de seguir em frente foi o comandante, não foi? Foi o dono do navio. E aí, quando a gente toma decisões erradas na vida da gente, e a gente tem algum prejuízo, quem é que a gente culpa? Quem é culpado pelos nossos erros, pelos nossos fracassos? Quem é culpado quando alguma coisa não dá certo nas nossas vidas? Se a gente olhar mais para trás, a gente vai ver, fulano aqui está tomando a minha vaga, fulano aqui está atormentando para que eu venha fracassar. Mas se a gente for olhar um pouco mais para trás, a gente vai ver que foram as decisões da gente que levaram a gente até essa situação. Se num determinado momento a gente escolhesse talvez o caminho mais difícil ou mais improvável, desde que fosse ouvindo a voz de Deus, provavelmente a gente não teria o prejuízo. Provavelmente, na hora que o prejuízo chega, ia ser na hora que a vitória está chegando. Então a gente tem que compreender que a autoridade sobre as nossas vidas é nossa. Mas muitas vezes nós só aceitamos isso quando estamos bem. Quando a coisa vai errada, tem 1000 culpados, mas nós somos inocentes. Mas na verdade não é assim. A culpa é sempre nossa. Adão podia falar para Deus: olha, a mulher que o Senhor me deu. Mas quem era a autoridade sobre a vida dela? Com quem Deus conversava antes que ela estivesse presente? Então, a gente tem que aprender a assumir autoridade. Porque quando a gente não assume autoridade, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente vê que nessa passagem, Paulo, embora fosse o homem de Deus que estava atuando mais, no qual Deus estava falando com ele, tudo tinha sido tirado dele, ele tinha se transformado num prisioneiro, num navio que estava prestes a naufragar, e ele sabia que o navio ia naufragar, e mesmo ele dando um aviso que isso ia acontecer, ninguém ouviu ele. Mas agora, quando a autoridade dos homens sobre as suas próprias vidas é tirada, Paulo se torna uma autoridade. Sabe por quê? Porque Paulo, ele não olhava para as situações, ele não olhava para a dificuldade pela qual estava passando. Ele olhava simplesmente para o que Deus estava dizendo. Embora tivesse tempestade, o navio estivesse sendo destruído, eles não conseguiam chegar na praia. Nada disso importava para Paulo, só importava o que Deus havia dito. Tanto é o que Paulo diz aqui para frente, olha: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo,
esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amados, esse versículo é muito rico. Paulo era famoso por dizer frases como: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E aqui Paulo solta mais uma pérola quando ele diz: olha, Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Todos nós somos de Deus, independente do que nós pensamos ou acreditamos. Todas as pessoas do planeta são de Deus. Mas quantos momentos de nossa vida nós podemos dizer que servimos a Ele? Paulo podia dizer isso com tranquilidade. Logo depois de um anjo ter aparecido para ele, mesmo sabendo que se ele não fosse fiel, o anjo também não precisaria ser fiel. Quantas vezes nós podemos dizer isso por dia? Teve um pregador aqui que tinha o dom de operar milagres. E ele falou que cada cristão tinha que orar pelo menos 1 hora por dia para ser fiel a Deus. E eu falo com vocês, eu tenho medo da minha resposta a respeito disso, por isso que eu não pergunto. Nesse versículo aqui, é interessante que, além de Deus prometer a Paulo que ninguém vai morrer, ele ainda diz que a todos que estão no navio, ele entregou nas mãos de Paulo. Vê que a autoridade de Paulo foi devolvida do nada para total. A gente observa esse trecho aqui que a gente já pregou sobre ele, essa parte que a gente já falou sobre ele, e a gente vê que o comandante do navio tinha autoridade, o dono do navio tinha autoridade, mas a autoridade máxima sobre o navio não está nem na mão do dono, nem na mão do comandante. Quem tomava as decisões ali era o centurião. O dono do navio podia ser dono, mas se o centurião falasse, não, nós vamos ficar aqui, ele tinha que ficar. O capitão podia conhecer todas as rotas, mas se de repente o centurião falasse, não, nós vamos virar a este bordo, ele teria que obedecer, porque naquele momento a autoridade do navio estava nas mãos do centurião. Mas segundo a palavra aqui, nem mesmo o centurião tinha mais autoridade sobre sua vida, porque aqui diz que eles perderam todo o ânimo e que eles deixaram o navio seguir sem direção. Tem momentos na vida da gente que a gente recebe muitas pancadas, que a gente passa por muitas dificuldades, que a gente passa por muitas tribulações, e quando isso vem forte demais, a gente sente o quanto a gente é impotente diante das situações. A gente percebe o quanto a gente não é capaz de resolver nada, embora a gente se diga capaz de contornar dificuldades. E aí é como se a vida da gente estivesse sem rumo, sem direção, como estes homens sem autoridade. E é nestes momentos que Deus quer simplesmente que a gente olhe para Ele, dê a direção das nossas vidas para Ele. Porque quando nós não temos nada no que acreditar, quando nós não temos mais forças para reagir às dificuldades, é nestes momentos que nós podemos ser fiel, quando nos rendemos ao Senhor, quando colocamos toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, toda a nossa fé nele, quando não temos mais esperanças. Quando Paulo fala que o anjo visitou e que era para eles terem bom ânimo, que nenhum deles iria se perder, mas somente o navio, acende uma luz naqueles homens. De alguma forma, Paulo consegue trazer esperança para eles. E assim como a esperança de Paulo era Deus, a esperança deles era
o que estava sendo refletido através de Paulo. A palavra fala que depois de 14 dias, sem sol, sem estrelas, quando estava por perto da meia-noite, os marinheiros, e eu friso que naquele barco tinha uma tripulação que eram os marinheiros, o dono, o capitão, mas tinha também os soldados, o centurião e os soldados que com ele estavam. E além deles, tinham os prisioneiros que estavam sendo escoltados para Roma. A palavra fala que quando, perto da meia-noite do 14º dia, os homens pressentem a presença de terra. E aí eles lançam prumo. Eu vi uma outra versão que estava dizendo sonda. E aí eu entendi que, na verdade, o que eles lançaram foi alguma coisa para medir a profundidade de onde eles estavam. E aí eles acham 20 braças. Pouco mais para frente eles lançam novamente. E eles percebem que a profundidade agora é apenas 15 braças. E como estava escuro, o navio estava sendo lançado de um lado para o outro, no meio daquela tempestade, eles começam a temer que aquele navio seja lançado sobre uma rocha e todos venham a morrer. Então eles lançam 4 âncoras para que o navio fique estabilizado num lugar só. Embora as ondas o chacoalhem de um lado para o outro, ele não se mexe, ele não sai do lugar. Mas com essas 4 âncoras lançadas, os marinheiros, a tripulação do navio natural, eles começam a temer e começam a baixar o batel. Eu pesquisei o que essa palavra quer dizer, porque eu realmente pensei, batel, o que é isso? Eu nunca ouvi falar o sentido dessa palavra. Talvez em alguma outra tradução que tenha uma palavra diferente. Na minha está escrito batel. Batel é aquele barco, quando o navio chega perto de uma praia, perto de uma costa, aquele barco que os marinheiros descem para que eles possam chegar até a praia, porque o navio é muito grande e ele provavelmente vai encalhar antes de chegar na terra. Então os marinheiros começam a descer o batel. Provavelmente eles estavam pensando que havia muita gente naquele navio. Haviam soldados que não pertenciam àquele navio, haviam prisioneiros que não deviam estar ali. E eles não tinham como transportar todas as pessoas para a praia. Então eles pensam, é melhor a gente fugir e descer eles aí, que eles se virem depois. Só que Paulo, percebendo isso, Paulo olha para o comandante que está lá com os soldados, para o centurião que está com os soldados, e Paulo diz para eles, olha, se eles descerem do barco, eu não posso salvá-los. E aí o comandante dá ordem aos soldados para cortarem as amarras, para deixarem os barcos irem embora, para que ninguém fuja do barco, porque o perigo era real. E o comandante agora estava reconhecendo que Paulo tinha autoridade. Paulo podia não ser uma autoridade formada como marinheiro, como homem do mar, mas o comandante entendeu que Paulo tinha autoridade, tinha mais autoridade do que qualquer pessoa naquele navio. Quando amanhece, os homens vêm à praia, vem uma enseada, e aí eles começam a se perguntar qual a melhor maneira de chegar até lá. Eles já não têm mais os barcos para transportar as pessoas. A tempestade continua. E eles tomam a decisão de levantarem as âncoras e levantarem também as velas, aproveitar que o vento está soprando naquela direção. Só que a palavra fala que eles chegam num lugar onde 2 mares se encontram. Na outra tradição que eu vi, estava dizendo 2 correntes se encontram. E nesse lugar o barco, ele encalha. E as ondas continuam castigando o barco de tal maneira que
encalhado, o barco já começa a se partir. Se eles ficassem lá, eles não sobreviveriam muito tempo, porque o barco estava se desfazendo sobre a força das ondas. E os soldados, com medo que os prisioneiros fugissem, eles comentam com o capitão, com o centurião, que é melhor que eles matem todos os prisioneiros para que eles não fujam, e depois eles vão para a praia. Mas o centurião, ele já estava reconhecendo a autoridade que Paulo tinha, que era muito mais do que só autoridade terrena, era uma autoridade espiritual. E o centurião, para salvar Paulo, ele diz, não vamos fazer isso não. Quem souber nadar pode pular e pode se salvar até a ilha. Quem não souber, se agarra a uma tábua, algum destroço do navio e tenta chegar até a praia. Nós não vamos matar ninguém, não. E fazendo isso, todos se salvam, ou seja, aquilo que Paulo falou, o anjo me falou que todos se salvarão, aquilo realmente aconteceu. Ninguém veio a morrer nesse naufrágio. Mas não morreu ninguém, por quê? Porque Paulo respeitou a autoridade. Desde o momento que ele foi preso, em nenhum momento ele se recusou a morrer. Ele só disse que se fosse para morrer, eles tinham que provar que estavam dizendo a verdade. Do contrário, ele queria ir num tribunal com César, num tribunal em Roma. E como ninguém conseguia provar o que era uma mentira, eles não tiveram outra opção a não ser levá-lo até Roma. É interessante nessa passagem que quando a gente está lendo o livro de Mateus no capítulo 1, eu vou abrir aqui também, Mateus capítulo 1, porque eu não guardei o versículo. Mateus capítulo 1, versículo 17. Está escrito assim, olha, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14. Então a gente entende que desde a deportação para a Babilônia até a vinda do Salvador foram 14 gerações. Desde o início, quando Paulo foi preso, ele não negou de pregar o Evangelho. Em sua defesa, ele não falava, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, ele simplesmente falava a vida dele, mostrando para eles que Cristo era Deus, que Cristo havia mudado a direção da vida dele, e que daquele momento ele começou a dar testemunho do verdadeiro Deus. E agora Paulo estava vivendo o Evangelho. 14 dias significavam 14 gerações até o Salvador. Quando eles param no 14º dia e lançam 4 âncoras, o anjo diz a Paulo que todos aqueles homens tinham sido dados a ele. Isso vai muito mais profundo do que tinham sido dados a eles. Deus estava dizendo a Paulo, todos estes homens vão ser salvos. Só depende de você. E Paulo entende isso. Tanto é que a partir daquele momento Paulo se torna um líder. As 4 âncoras significavam Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos. Enquanto eles estivessem dentro dos 4 evangelhos, Paulo podia garantir a vida deles, mas se eles saíssem, eles morreriam. Paulo não poderia mais salvá-los. Foi o que Paulo disse para o centurião, se estes forem, eu não poderei mais salvá-los. O interessante é que quando a gente olha para o navio encalhado, num lugar onde havia 2 mares,
ou duas correntes se encontravam, eu creio que todos vocês já foram na praia. Vocês sabem que uma corrente marítima é como se fosse um rio correndo dentro do mar. Mas independente de vocês terem ido na praia ou não, vocês sabem que quando dois rios se encontram, eles seguem uma só direção. Paulo já havia frustrado os planos do diabo, mas o diabo ainda tinha mais uma cartada. Tanto é que ele colocou na mente daqueles soldados que eles deveriam matar os prisioneiros e continuar. Mas a autoridade do navio, que era o centurião, agora estava debaixo da autoridade de Paulo. Porque toda a autoridade naquele navio havia sido entregue a ele. E o centurião, para salvar Paulo, fala: não, ninguém vai morrer. Quem souber nadar, salva-se nadando. Quem não souber nadar, pega uma tábua no navio, pega um pedaço de destroço e vai até a ilha, se agarrando a ele. Olha que interessante. Era preciso passar pelo madeiro. Para ser salvo, aquelas pessoas precisavam passar pelo madeiro, que significava a cruz de Cristo. E mais do que isso, também precisavam passar pelas águas, porque eles não chegariam à praia nos barcos, no batel. Eles tiveram que ir nadando ou se agarrando às madeiras. Então Paulo, na prisão, continuou pregando o evangelho. Mas quando estava prestes a chegar a Roma, ele viveu o evangelho. Muitas vezes a gente não compreende o que acontece nas vidas da gente, mas vendo essa passagem bíblica aqui, a gente vê que para matar Paulo, o diabo queria matar 276 pessoas, que era o número de tripulantes daquele barco. O diabo não estava nem preocupado se algumas daquelas pessoas estavam servindo a ele. Ele queria matar Paulo, e para matar Paulo ele não se importava em matar 276. Mas Deus, ele disse para Paulo: importa que você compareça diante de César. Eu não sei o que já aconteceu na vida de vocês, eu não sei o que já aconteceu com os parentes de vocês, com a família de vocês, mas eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que já passaram perto da morte, pessoas que já passaram por dificuldades no qual poderiam ter perdido a vida, e de uma ou de outra forma Deus as restabeleceu. Porque talvez Deus tenha um propósito para isso. Talvez até vocês mesmos tenham entrado dentro de um carro e em alguma situação perigosa vocês perceberam que era um acidente iminente, mas de alguma forma Deus livrou. De alguma forma milagrosa, que vocês talvez nem consigam falar que foi um milagre, porque as coisas improváveis, tantas coisas improváveis aconteceram em questão de segundos, e nisso vocês foram salvos. E não só vocês, talvez pessoas que estavam com vocês no mesmo transporte tenham sido salvos, porque para salvar vocês, Deus não se importa de salvar mais pessoas. Então a gente vê aqui, nessa passagem, o que Deus fez na vida de Paulo, através da autoridade. Uma autoridade que havia sido tirada, e que no momento mais improvável da viagem é restabelecida. Às vezes a gente fica receoso de obedecer a alguma autoridade, porque de alguma forma
a gente percebe que essa autoridade não está agindo de acordo com as crenças da gente. Mas a palavra de Deus diz que a gente deve sim obedecer à autoridade. Nessa passagem aqui a gente pode entender que só tem autoridade quem obedece à autoridade. Deus só dá autoridade para quem obedece à autoridade. Porque toda autoridade é permitida por Deus. E às vezes a gente pode até falar, poxa, mas essa autoridade aí, ela é totalmente contra Deus. Mas Deus vai permitir que ela só vá até certo ponto, para que nesse ponto o nome dele seja glorificado sobre essa autoridade. Por isso, em todo momento, quando nós lutamos contra a autoridade, nós acabamos lutando contra Deus. Paulo sabia disso, por isso é que ele aceitava morrer, por isso é que ele aceitava todas aquelas acusações, por isso é que ele não tentava se defender dizendo que era inocente, mas sim pregando o evangelho, porque ele sabia que todas aquelas autoridades que estavam julgando ele também estavam debaixo da autoridade de Deus. Amados, eu gostaria agora que vocês ficassem de pé, vamos terminar já. Essa palavra de hoje, ela falou sobre uma tempestade anormal, uma tempestade que provavelmente foi causada pelo inimigo. E muitas vezes a gente subestima aquilo que o inimigo pode fazer e a gente não deve subestimar ele. Em todo momento a gente deve estar se blindando em Cristo Jesus, a gente deve estar colocando os nossos caminhos debaixo da proteção do Senhor. Porque, por mais que a gente diga eu sou cristão, ele pode criar situações com pessoas que não são cristãos para atingir a gente num determinado lugar. Então a gente tem que estar sempre blindado em Cristo, porque quando isso acontecer, Deus vai fazer da mesma forma que ele fez com Paulo. Para salvar a gente, Deus vai salvar também quem estiver ao nosso redor. Amém? A gente viu aqui nessa passagem aqui que 14 dias significavam o tempo do exílio na Babilônia, até a chegada do Salvador. 4 âncoras têm o simbolismo de significar os 4 evangelhos, ou seja, o navio estava cercado por 4 âncoras. Enquanto eles estivessem ali dentro do evangelho, eles poderiam ser salvos, mas se saíssem, eles não seriam. Para serem salvos, eles tinham que ser batizados, eles tinham que passar pelas águas, eles tinham que reconhecer o madeiro. Tudo isso foi mostrado aqui nessa passagem, nessa viagem que Paulo faz como prisioneiro, até certo ponto como prisioneiro, né? Porque eu acredito que depois que essas coisas aconteceram, ele foi levado para Roma mais como convidado do que como prisioneiro. Porque o centurião tinha que obedecer uma ordem, mas agora ele já sabia que se Paulo falasse com ele, olha, não vamos por aqui não, que as coisas não vão dar certo não. Ele provavelmente deixaria a viagem demorar uns 10 dias a mais, mas ele não iria arriscar de novo, ouvir uma voz que não fosse a voz de Deus. Assim eu finalizo, irmãos, espero que o Senhor tenha falado com vocês assim como falou comigo também. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos neste momento. Pai, a Tua palavra foi pregada, meu Deus. E assim como eu recebi do Senhor, eu também entreguei a estes homens que estão aqui presentes, meu Pai. Agora eu peço, meu Deus, que o Senhor possa falar com cada um através da autoridade que o Senhor tem. Através das pessoas que estão ao redor deles, Pai. Através das autoridades que regem a vida deles em algum momento, e que o Senhor possa dar a eles, Pai, um espírito contrito para reconhecer a autoridade, até o momento que o Senhor possa despejar, Pai, toda a autoridade sobre a vida deles, assim como é a Tua vontade, meu Deus. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Glória a Deus. Palavra abençoada, mais uma vez, do diácono Marcos, né? Que Deus continue, a palavra do Senhor, né? Que Deus continue usando grandemente a vida do diácono Marcos. Agora vamos passar para o momento do culto, que é dizimar e ofertar na casa do Senhor. Quem puder, vamos estar abrindo a Bíblia lá em Malaquias 3, versículo 10. A palavra do Senhor diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e se eu não lhes abrir a janela do céu, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Essa passagem aqui fala que tragam todos os dízimos. O Senhor está nos dando uma ordem, né? É um mandamento do Senhor, que a gente devolver aquilo que pertence ao Senhor, que Deus nos dá o salário. É a 10ª parte do nosso salário, todos nós sabemos que é em obediência a gente deve devolver a casa do Senhor. E oferta é aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, como gratidão pelo nosso trabalho, pela nossa família, por um bem. Que nós venhamos ter o coração sempre aberto para estar dizimando, cumprindo o mandamento, e obediente, e o coração alegre para reconhecer a autoridade de Deus na nossa vida, a bondade do Senhor nas nossas vidas, que possamos estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Que através dos nossos dízimos, nossas ofertas, essa palavra chega até outras pessoas lá fora, né? Muitas vezes a gente está aqui dentro na casa do Senhor, usufruindo da palavra, e muitas vezes a gente não... Talvez a gente venha, mas está com pensamentos no outro canto, a gente está na casa do Senhor, e tem pessoas lá fora, ouvindo essa mesma palavra aqui, e se alimentando da palavra do Senhor. Então, nessa noite nós vamos estar com coração alegre, né? Vamos estar dizimando, ofertando. Aquele que trouxe, aquele que não trouxe, coloque de pé, vamos estar orando pela nossa vida financeira, né? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa, de ouvir a tua palavra, de estar contribuindo para o reino, Pai, dizimando e ofertando, cumprindo o mandamento que é do Senhor, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, abençoe aquele que tem, aquele que não tem hoje, Pai. Que o Senhor continue dando graça, sabedoria, que o Senhor continue abençoando, abrindo portas de emprego, que o Senhor continue dando condições, Pai, para que a pessoa possa estar aqui, Deus, dizimando, ofertando, cumprindo o mandamento do Senhor, Pai. Para que a pessoa possa cumprir, Pai, com esse ID, Pai, que também é para levar, através do dízimo de oferta, a palavra do Senhor é pregada para todos na criatura, na face da terra, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Antes de finalizar, eu queria convidar o evangelista Ramon para estar aqui encerrando para a gente, né? E, como eu disse aqui, né, todos os cultos aqui, né, a gente, pelas redes sociais, e o culto dos homens aqui, eu estava vendo um comentário do culto num dia desses aí, e tem uma pessoa que assiste o culto pelas redes sociais, o nome dele é Diego Santos. Ele se encontra desviado no momento, e se diz fraco, e está em uso de drogas, né? Então ele pediu que a gente possa estar orando pela vida dele. Eu queria que o evangelista Ramon orasse pela vida dele antes, e depois finalizasse para a gente, em nome de Jesus. Glória a Deus, boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Então vamos atender ao pedido do Diego Santos. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé e me ajudassem em oração em prol da vida do Diego. É cristão, desviado, está perdido no mundo das drogas, mas em nome de Jesus a vida dele vai ser resgatada através das nossas orações, amém? Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento estamos aqui reunidos, meu Pai, na casa do Senhor, para poder levantar um clamor, meu Pai, sobre a vida do Diego Santos, meu Pai, que está afastado dos caminhos do Senhor, servo do Senhor, meu Pai, que sofreu, meu Deus, uma derrota na sua vida e perdeu para o mundo das drogas, meu Pai, que está lá à mercê do inimigo, meu Pai.
mas o teu santo poderoso nome, meu Pai, a tua palavra poderosa, meu Pai, a tua mão poderosa e misericordiosa vai resgatar ele, meu Deus, e fortalecer o espírito dele para que ele possa abandonar, meu Pai, para que ele possa sair desse mundo de perdição, meu Pai, que ele venha ser resgatado, que ele venha ser livrado de todo mal, de toda seta forjada, de toda armadilha que o inimigo tem tentado forjar contra a vida dele, meu Pai. Mas em nome de Jesus eu declaro nesse momento a derrota de Satanás sobre a vida do Diego Santos. E os irmãos digam amém. Glória a Deus. Então vamos finalizar. Mais uma vez, Marcos, Deus abençoe grandemente a sua vida, continue te usando, a sua casa, a sua família, palavra abençoada que foi trago aqui nessa noite. Amém? Soberano Deus, obrigado pela rica oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos, meu Pai, na reunião do Santo dos Santos, recebendo essa palavra abençoada que foi ministrada através do diácono Marcos, meu Pai, que veio fortalecer o nosso espírito, meu Pai, e mais uma vez que a carne venha a ser enfraquecida, meu Pai, que o Senhor nos permita, Papai do Céu, retornar para os nossos lares em paz e segurança, nos permita uma noite abençoada e tranquila em nome de Jesus, e que se for da Tua vontade, meu Pai, possamos estar de pé amanhã para viver mais um dia diante da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado pela vida de cada servo, de cada varão que esteve aqui presente nessa noite, que cada um volte, meu Pai, com o coração cheio de paz, transbordando de alegria, meu Pai. Abençoe também a vida daqueles que não puderam estar aqui nessa noite, mas o Senhor sabe de tudo e de todos, meu Pai. Que em nome de Jesus eu agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito hoje e sempre, meu Pai. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e insondáveis consolações do Espírito Santo esteja no meio de nós, não só hoje, mas para todos sempre. E os irmãos dizem, amém. Ide em paz em nome de Jesus.